Bom dia, graça e paz para todos. Estamos começando hoje mais uma lição preciosa sobre o Evangelho de Lucas. Neste dia estaremos meditando sobre os capítulos 19 e 20 do Evangelho de Lucas. E o título da nossa lição de hoje é Está Chegando a Hora. Esta lição é baseada na revista Compromisso, que serve de base para nossos estudos. Bem, nós antes de começarmos o nosso estudo propriamente dito, vamos orar. Pai, muito obrigado pelo teu amor, pela tua misericórdia, pela tua graça, pelo teu perdão. Somos gratos ao Senhor porque o Senhor Jesus, por amor a nós, Ele entregou-se a si mesmo, dando-nos vida e vida em abundância. Te pedimos, Espírito da verdade, Espírito Santo, que nos guies a toda a verdade, que ao estudarmos a palavra do Senhor possamos ser fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Oramos em nome de Jesus. Amém. Bem, então, como nós já dissemos, a nossa lição ela tem como tema Está Chegando a Hora. E no contexto em que o Senhor Jesus ele está cumprindo a sua missão, o seu ministério, a palavra do Senhor diz que Jesus foi obediente ao Pai até a morte e morte de cruz. E nesse contexto, para nós entendermos bem o que está ocorrendo, precisamos observar que há nesse tempo o jubileu, para que nós saibamos, nós compreendamos qual o propósito de que Jesus narra, por exemplo, sobre o encontro que ele teve com Zaqueu. E o jubileu ele é justamente uma instituição divina para Israel. É um evento em que se comemora ou se comemorava em Israel de 49 a 49 anos, em que o 50º ano seria marcado por alguns episódios: a libertação de todos os escravos, o perdão de todas as dívidas contraídas no passado recente, a devolução das terras aos seus antigos donos, e nesse tempo não se plantava, apenas se colhia. Logo seria um tempo de vida plena em comunidade. O texto bíblico é claro a respeito dos pobres. Está lá em Levítico 25, 35 e 36, que diz: se teu irmão empobrecer e ficar em dívida para contigo, tu o sustentarás. Ele viverá contigo como estrangeiro e peregrino. Não receberás dele juros nem lucro, mas temerás o teu Deus, para que teu irmão viva contigo. Observem que Jesus estava ali cumprindo o seu ministério e
a sua missão era justamente de resgatar. Ele veio para redimir, como nós vemos em Isaías, que Jesus, ele veio, ele foi ungido pelo Senhor para libertar os cativos, para dar vistas aos cegos. E ele, ao cumprir este ministério, ele tinha que mostrar bem obviamente, para aqueles que estavam ali, qual era realmente a sua missão, o seu ministério. E ele cumpriu o seu ministério cabalmente. Ele foi até as últimas consequências para que o seu ministério ele fosse realizado. Então, como nós vimos aqui, o ano do jubileu era um ano de celebrar, o perdão das dívidas. E em Lucas, no capítulo 19, no início desse capítulo, nós vamos ver Jesus, ele ao entrar em Jericó, ele vai entrando em Jericó, e um homem rico, por nome Zaqueu, desejava não só ver a Jesus, mas ter uma experiência, um encontro com Jesus. E a gente sabe que para um homem na posição de Zaqueu, ele era um homem que tinha muitas posses, muitos bens, era até uma certa... causava um certo, vamos dizer assim, uma certa vergonha ele sair correndo, subir numa árvore, porque isso não era comum, mas ele assim fez. Ele tomou esta iniciativa e subiu naquele sicômoro, naquela figueira brava, porque havia um desejo profundo no seu coração. E ele então vamos dizer assim, para surpresa dele, Jesus chega ali e olha para cima e diz para ele: Zaqueu, desce depressa, hoje devo me hospedar em sua casa. Eu imagino assim a surpresa, a alegria de Zaqueu ao receber esta palavra, este convite. E ele não pensou duas vezes. Ele depressa, sem demora, desceu. E nos diz o texto em Lucas 19 que ele desceu e com alegria recebeu Jesus em sua casa. Irmãos, observem que o encontro com Jesus, ele nos proporciona esta alegria, nos proporciona este prazer, porque Zaqueu, ele era um homem que tinha os bens, mas ele não tinha o bem maior, que era a alegria, a paz no seu coração. E Jesus, ele veio justamente para dar ao homem esta paz, a verdadeira paz que o mundo não tem. A paz de Jesus, ela
excede todo o entendimento humano. Guarda a nossa mente, o nosso coração. Então, Zaqueu teve essa experiência maravilhosa e a atitude de Zaqueu não foi outra, senão de arrependimento. A gente sabe que a fé, ela deve estar, a fé em Cristo, a fé para a salvação, ela vem acompanhada do arrependimento. Zaqueu, então, diz o texto aqui que ele levantou-se e disse: Senhor, darei metade das minhas riquezas aos pobres, e se explorei alguém na cobrança de impostos, devolverei 4 vezes mais. Observem que houve mudança de mente, mudança de atitude, conversão em Zaqueu. E é justamente nesse período, nesse contexto do jubileu, né, que é o ano do perdão das dívidas, né? E ele então toma esta posição, e isto, sem sombra de dúvidas, é agradável ao Senhor. E Jesus então responde para ele: hoje chegou salvação a esta casa, pois este também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar os perdidos. Nós sabemos que Abraão é o pai daqueles que creem. Então, quando Jesus fala, porquanto este também é filho de Abraão, ele está se referindo à justificação pela fé. E como Zaqueu estava na condição de perdido, como todos os seres humanos que nascem estão perdidos, Jesus então disse: hoje veio salvação a esta casa. Jesus mostra a sua missão, fala da sua missão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar os pecadores, ou aqueles que se haviam perdido. Nós ficamos maravilhados ao ver esta palavra de Jesus, porque nós sabemos que todos nós pecamos, todos nós estamos na condição de pecadores, mas Jesus, ele veio para nos salvar. Jesus, ele veio para os pecadores. Os justos não precisam de arrependimento, mas os pecadores sim. Jesus então veio para estes, para aqueles que estão na condição de pecadores e que precisam da graça de Deus. Nós observamos aqui que Zaqueu, ele tomou a decisão que aquele jovem rico do capítulo 18 de Lucas, do verso 18 ao 23, ele não tomou, ele não quis pagar o preço de tomar. Ele não tomou a atitude de expulsar o ídolo monetário de seu coração. Então não há lugar para Deus e o dinheiro em nosso coração. Houve uma atitude de determinação por parte de Zaqueu, porque ele abriu mão logo das riquezas, porque não há espaço para dois senhores no coração do ser humano. Zaqueu tinha
o espírito do ano do jubileu, aquele que o jovem rico que deu as costas para Jesus, ele não tinha o ano do jubileu. Ele estava apegado aos bens materiais, às riquezas. Então é necessário que haja esta atitude da nossa parte. Jesus diz: aquele que quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Ainda no capítulo 19, nós vamos encontrar Jesus com um choro incontido por Jerusalém. Lucas registra 2 vezes que Jesus só tem um foco, Jerusalém. Em Lucas 19, versículo 11 e versículo 28. Jesus chega a Jerusalém e logo é rejeitado. Seu coração se condói. Incrível o amor que Jesus tem pelo seu povo. O rei do jubileu quer repartir seu coração para todos os homens. Está chegando o ano aceitável do Senhor. Jesus ele mostra pelo seu povo o seu amor, o profundo amor. E quando Jerusalém o rejeita, ele se condói, ele chora. E nós vamos encontrar Paulo em 1 Coríntios capítulo 13, dizendo que o amor é sofredor. Então, quando Jesus vê atitudes tais quais estas de Jerusalém, de rejeitá-lo, e João, no seu Evangelho, capítulo 1, versículo 11, ele diz: Jesus veio para os seus, mas os seus não o receberam. Ele diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, aí Jesus, ele demonstra o seu profundo amor pelo seu povo, por Jerusalém. E quando Jerusalém tem atitude como esta, Jesus então ele sente profunda tristeza e chega até ao choro. Também nós vamos encontrar uma antevisão de sua morte. Jesus ele antevê a sua morte, e Lucas registra quando Jesus conta a parábola dos lavradores maus, no capítulo 20, do versículo 9 ao 18. E nela uma mensagem está em evidência: os homens irão matar o filho amado do Senhor da vinha. Jesus ele estava ali preparando os seus discípulos, os seus seguidores, os seus apóstolos para esta hora. Daí o nosso tema da lição é: está chegando a hora. Jesus ele veio para dar liberdade aos cativos, vistas aos cegos, apregoar o ano aceitável do Senhor. Então, ele, ao contar esta parábola, ele mostra que ele precisava ser morto, mas ao terceiro dia ele ressuscitaria. Em Lucas 20, 17 e 18 diz assim: mas, olhando para eles, Jesus disse: então, o que quer dizer isto que está escrito? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Todo o que cair sobre esta pedra será despedaçado, e aquele sobre quem ela cair
ficará reduzida a pó. Não haverá inocentes neste dia, a morte do Filho amado. Esta morte iria custar uma sentença de acusação contra aquela geração de pecadores e serviria de condenação para toda a humanidade. Ninguém seria indesculpável diante desse ato trágico de amor. Jesus entregando sua vida por nós. O imutável ou o imatável permitiu-se morrer. Então, nós vemos aqui que Jesus, ele cumpriu a sua missão, ele veio cumprir a sua missão, e aqueles que o mataram, que o crucificaram, e aqueles que o rejeitam como Salvador, estes são indesculpáveis, porque Jesus estava ali, ao morrer na cruz, estabelecendo uma nova aliança no seu sangue, que aquele que crê, o que cresce nele como Salvador, tem a vida eterna. E nós temos aqui ainda, para guardar no coração, Jesus inaugurou um tempo em que os valores monetários são sobrepujados pelos valores humanos. Como gosto de repetir em Lucas, as coisas estão de ponta cabeça. Por isso Jesus reafirma sua ação no texto bíblico ao dizer que, Lucas 19, 9 e 10, disse-lhe Jesus: hoje a salvação chegou a esta casa, pois este homem também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. E o amor de Jesus pela humanidade caída o levou às lágrimas em vários momentos do seu ministério. A gente observa que Jesus, ele, ao demonstrar o seu amor, ele sentia profunda tristeza quando a humanidade pela qual ele estava dando a sua vida tinha atitude de rejeição. Alguém já disse acertadamente que não há nenhum texto nas Escrituras que registra Jesus rindo, mas há 3 textos em especial que apontam chorando. Por exemplo, na morte do seu amigo Lázaro, em João 11:35. Quando ele sobe e lamenta sobre Jerusalém, em Lucas 13:34. E agora, quando Jesus chora ao condenar Jerusalém, Lucas 19:41. Então, como é bom servir a um Jesus que se importa com seu povo a ponto de chorar por ele, mesmo quando evoca um juízo condenatório. A Igreja de Jesus precisa partilhar esse coração amoroso de Deus a todas as pessoas em sua volta. Temos de ser a Igreja do amor. Como nós estamos vendo, estudando aqui sobre a maneira como Jesus ele lidava com as situações difíceis, e esta em que ele tem que ditar um juízo condenatório sobre Jerusalém, a gente vê que ele lamenta, ele chora. E nós, a Igreja de Cristo hoje, precisamos ter Jesus como paradigma, como modelo, como exemplo,
e seguir este modo de ser de Jesus, porque nós sabemos que muitas pessoas rejeitam Jesus, muitas cidades onde o Evangelho é pregado também há por parte do sistema, né, a rejeição a Jesus, mas a gente vê que Jesus, ele apesar de dizer, de julgar, né, com condenação esta atitude, mas ele chora por aqueles que precisam reconhecer a salvação, que ele veio para perdoar os pecados, ele veio para dar vistas aos cegos, e nós vamos ver isso no finalzinho do Evangelho de Lucas, capítulo 18, ele dando vistas a um cego, não só física, mas também no sentido espiritual. Quando ele vem libertar os cativos e apregoar o ano aceitável do Senhor, quando ele vem estabelecer, né, uma nova vida, né, que só ele pode dar, fazer novas todas as coisas, tornar um homem como Zaqueu, que apesar de ter toda aquela riqueza, mas não tinha a verdadeira alegria, e Jesus então dá a ele esta alegria, esta paz que o mundo não tem. Então a gente vê que a atitude de Jesus deve ser seguida por nós, apesar de ele estar na iminência, ou seja, próximo, né, da sua hora de ser crucificado, mas ele então tem atitudes que mostram o seu amor, que o amor supera o ódio, que o amor faz com que as coisas antigas passem, tudo se torne novo na vida daquele que crê em Jesus como o seu Salvador, como o seu Redentor. E para fim de conversa, Jesus terá de lidar em sua última semana de vida aqui na Terra com outros temas relevantes ao clímax de sua missão. E quando estivermos refletindo sobre esta última semana de Jesus, falaremos das feridas de Jesus. Pedro nos estimula a sofrermos as nossas aflições com paciência, justamente porque por meio delas obtemos identificação com Jesus. A dor nos aproxima de Jesus. 1 de Pedro 2,21. Para isso fostes chamados, pois Cristo também sofreu por vós, deixando-vos exemplo para que sigais os seus passos. Então nós estamos vendo aí que espelho, né? Que modelo maravilhoso nós temos, o de Jesus, que apesar de toda a dor, de todo o sofrimento, da rejeição, mas ele trouxe alegria, trouxe paz, mostrou o seu amor, a sua compaixão, a sua misericórdia, a sua bondade. E em meio ao sofrimento, ele deu o que ele tinha. Deu do seu amor, da sua bondade. E assim nós obtemos perdão, porque Jesus, ele
veio para nos dar a certeza da vida eterna, nos redimir, nos dar a vida eterna com Deus. E só através de Jesus nós obtemos esta vida eterna. Crendo no seu sacrifício na cruz, sacrifício este que nos traz a paz que nós precisamos. O castigo que nos traz a paz, Isaías 53 diz, estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos sarados. Amém.